Oi, eu sou a Lindy, eu sou consultora de Instagram e social media e a gente aqui vai começar mais uma aula da série Social Media 3K. É uma série que você vai começar do zero na profissão de social media até o seu 3K mensal. São uma série de aulas gratuitas para você assistir aqui no meu canal, então se você quer assistir mais aulas dessa playlist, é só você pesquisar aqui a playlist Social Media 3K. Então, bora para a aula de hoje. Então vamos falar dos assuntos que todo social media precisa estudar. Primeira coisa que você precisa estudar é o seu olhar de observação. Como assim? Você precisa observar tudo. A concorrência do seu cliente, as inspirações do seu cliente, o seu próprio cliente. Então, esse olhar que aprende. Então, nossa, tem uma trend aqui que faz todo sentido. Eu tô olhando aqui, vendo como as pessoas estão aplicando para aplicar para o meu cliente também. Então, você estudar o seu olhar é fundamental, faz toda a diferença. Te dá um ar mais estratégico para o seu cliente, te notar como um profissional de valor que merece ser bem pago. Então você tem que estar observando tudo. Olha, meu cliente gosta muito desse tipo de conteúdo mais divertido, então eu vou seguir mais perfis divertidos para poder estudar o que eles fazem, o que funciona, o que eu posso passar para o meu cliente. Por exemplo, eu tinha uma cliente, né, que era coach de carreira, e ela tinha uma pegada mais tocar na dor, na emoção do cliente final dela. Então eu peguei o perfil de uma psicóloga, comecei a consumir o conteúdo dela e ela tinha muito isso. Ela falava sobre relacionamentos abusivos e tudo mais, e combinava muito a vibe dela com o que a minha cliente, que era coach de carreira, queria passar. Eu fui observando, pegando as práticas dela que faziam sentido para minha cliente de coach. A gente testou em um Reels e foi ótimo, foi um sucesso. O Reels foi mais entregue, muita gente comentou ali interessada no trabalho dela. Então é você ter esse olhar de observação, aprendendo com o contexto. Outro assunto que é muito importante que o social media estude é a copy, né? Copyright, estudo, né, de escrita persuasiva. Porque o texto jornalístico, né, ele é mais informativo. Só que o texto que o social media escreve é a copy, né, que é mais persuasiva. Você quer convencer de algo. Talvez não seja necessariamente da venda, mas convencer que aquele conteúdo é bom, que aquele conteúdo tá fazendo a diferença e agregando, então a pessoa precisa seguir o perfil. Então você precisa seguir, né, pra você aprender algumas técnicas de copy, né? AIDA, chamar atenção, gatilhos de escassez, gatilhos de urgência. Então é importante você estar estudando sobre copy. Um outro assunto muito importante de se estudar também é o branding. Olha, você não precisa ser um especialista em tudo, mas é bom você saber um pouco de cada coisa, porque acaba que o social media precisa disso. O branding, né, é a gestão da marca, como é que a marca vai ficar na cabeça da audiência, né, na cabeça da audiência do seu cliente. Então as cores, o que elas estão comunicando, o modo de falar, o tom de voz, as fotos que você utiliza para poder representar, né, os stories, o feed. Então tudo isso comunica alguma coisa sobre a marca do seu cliente. O que comunica? Aí entra o brand. Você precisa estudar sobre isso para poder entender o que está comunicando. Então o que cada cor transmite, o que cada tipo de pose, de foto, de look transmite, para você até dar um direcionamento pro seu cliente. Olha, talvez se a gente colocar mais coisas assim, mais minimalistas, vai transmitir mais o que você quer. Ah não, a gente precisa colocar uma coisa mais formal, uma coisa mais corporativa, vai passar a imagem que o cliente quer passar. Então estudar sobre branding é essencial. Outro assunto importantíssimo de estudar é sobre o algoritmo do Instagram. Não é um bicho de sete cabeças, você pode pegar o site do próprio Instagram e ver o que ele mesmo fala sobre métricas. Então o site é em inglês, então você bota para traduzir e estuda tudo sobre o próprio Instagram, que o próprio Instagram disponibiliza. Então, por exemplo, o algoritmo, para você aparecer no Explorar, não é pura e simplesmente, nossa, um conteúdo mega engajado. O que faz um conteúdo aparecer no Explorar? É que a pessoa, ela segue o perfil do seu cliente, interage com aquele conteúdo. E ela tem uma pessoa em comum que segue ela, né, esse seguidor que curtiu a foto, que também se interessa por assuntos assim. Então, como ela tem uma pessoa em comum que curtiu um conteúdo que faz sentido com o que ela também curte, aquilo aparece no Explorar. Porque, poxa, uma pessoa próxima dela também gostou e é um assunto parecido. Então é muito mais sobre isso, sobre pessoas que curtem e aparecem para outras como uma indicação, porque o outro curtiu também, do que pura e simplesmente um post mega engajado. Eu tive vários clientes que o post não super engajou, porém trouxe muita gente que veio do Explorar justamente por esse mecanismo de indicação. Então, como é que eu sei disso? Eu li no site do Instagram, do próprio Instagram, para poder entender sobre o algoritmo. Por falar em algoritmo e tudo mais, análise de métricas também é essencial. Você não precisa ser um matemático da vida
Porém, você saber o que um salvamento a mais no post quer dizer e o que um compartilhamento quer dizer também é importante. Por exemplo, o salvamento, a pessoa salva para ver depois, é algo que agregou, né? Provavelmente um post mais educativo, que a pessoa aprendeu com aquilo e depois quer revisitar. Agora, o compartilhamento, a pessoa tá expressando o que ela sentia. Aquele conteúdo disse tanto o que ela mesma sente que ela quis compartilhar. Então, poxa, dentre os conteúdos do seu cliente, o que é mais útil pro dia a dia da audiência dele? E o que é mais compartilhável? Diz o que a audiência dele quer dizer. Ter esse olhar para as métricas é fundamental, então estudar sobre isso é muito importante. E um outro assunto também fundamental para você poder estudar, porém nem tanto, né, essencial e obrigatório, é as trends e assuntos em alta. Aí não é muito estudo, é mais observação do que está acontecendo. Nem toda trend é válida para o seu cliente, nem todo assunto em alta você precisa abordar no seu perfil. Aliás, se você não quiser abordar, tudo bem também. Porém, é interessante se você quer trazer um alcance maior, né? Uma reverberação do conteúdo maior. Por exemplo, agora tá super em alta ChatGPT, inteligência artificial. Então, são assuntos que, poxa, se eu quiser abordar no meu perfil que eu falo sobre marketing de conteúdo, faz todo sentido. Então, é ter esse olhar, né? Ter esse olhar de observação pro que tá em alta, estudar o que é válido, o que não é, os assuntos que são importantes para a marca. E é basicamente isso. Se você gostou dessa aula, saiba que a gente tem material complementar. A gente tem uma série de vídeos aqui no Social Media 3K e para complementar a gente tem o Guia do Social Media, que é um pack com templates editáveis para você aplicar tudo que você aprende. Então, tem modelo de relatório de métricas, tem modelo de apresentação comercial para você se vender, né, para o seu cliente, modelo de portfólio para você mostrar como é o seu trabalho e muitos outros modelos disponíveis para você poder editar e usar com seus clientes e passar mais profissionalismo e conseguir de fato concretizar o seu faturamento de 3K mensal como social media. E o valor é super acessível, R$ 29,90, gente, não é nem uma pizza no final de semana. É um preço acessível, é um guia para te ajudar a complementar todas as aulas gratuitas que eu trago por aqui para te ajudar mesmo. Então, esse guia é um material complementar que vai fazer toda a diferença. Então, pega esse conteúdo, consome, põe em prática e aproveita esse material que está com preço super acessível. Quando eu comecei como social media, se eu tivesse acesso a esses materiais, eu já teria começado a faturar 3K por muito antes do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu demorei. Eu primeiro estava ganhando bem pouco ali, um salário mínimo com os meus clientes. Só que depois que eu passei a usar esses documentos, eu passei a poder cobrar mais. Então, ter poucos clientes que me pagam mais. Então, é uma sacada muito boa. Aproveita esse material, um preço super acessível, não é nem uma pizza no final de semana. Então aproveita. Um beijo, se inscreve no canal, comenta o que você achou da aula. É isso, tchau!